Em primeiro lugar, a votação no Congresso, ela mostrou que a burguesia está muito dividida em relação ao problema do governo Temer, nesse momento. Nós sabemos que uma parcela da burguesia, principalmente a parcela ligada aos bancos, nacionais e internacionais, eles acreditam, e eles estão certos, né, que o governo Temer é um governo perigoso para a própria burguesia. Saíram cálculos aí essa semana de que para 2018 se prevê um rombo fiscal que seria o maior da história do Brasil. Vocês vejam que interessante, né? O governo que entrou com a ideia de que ele tinha que botar ordem nas contas, ele está provocando a situação mais caótica do ponto de vista das contas públicas que já se viu no país até hoje. É evidente que um amplo setor da burguesia está insatisfeito com a gastança, que se tornou necessária para que o governo conseguisse se manter, e eles também estão insatisfeitos com todas as reformas que o governo fez. Desde a primeira reforma fiscal, que, num certo sentido, é letra morta, porque o governo gasta mais do que se gastava antes, apesar da proibição de gastar, passando pelas reformas trabalhista e reforma da Previdência, que a burguesia considera, no seu conjunto, como sendo reformas meia-sola. Quer dizer, não é um sapato novo, é um pneu recalchutado. Né? Não resolve o problema, né? E o conjunto da burguesia tem dúvida, inclusive, se primeiro, o governo é capaz de fazer a reforma da Previdência, segundo, se ele é capaz de fazer uma reforma da Previdência que resolva minimamente o problema da dívida pública. Porque ele pode fazer uma reforma, ele está, num certo sentido, está anunciando aí uma meia reforma, né? Restringir a reforma, 1 ou 2 pontos que se pode obter o consenso e tocar para frente. Então a burguesia olha o governo como sendo um governo extremamente problemático desse ponto de vista. Mas, por outro lado, também, um outro setor da burguesia acha que, se derrubar o governo, a situação não vai evoluir, vai melhorar agora. Que agora a situação seria melhor com esse governo do que com um governo que poderia substituir o governo Temer. Então há um enfrentamento dentro da burguesia, né, que se expressa na luta entre o setor, vamos dizer assim, mais abertamente fisiológico da direita, né, ligado ao esquema definindo melhor, entre o setor que está apoiado no esquema fisiológico do Congresso Nacional e os outros setores da direita que querem uma solução que atenda os interesses dos grandes capitalistas, que também é fisiológico, logicamente, mas que tem uma política mais de conjunto para o setor, o núcleo fundamental dos grandes capitalistas, em particular dos bancos. Né? Só que o impasse não se resolve porque, como nós já explicamos várias vezes, o sistema do Congresso Nacional, ele é um sistema engessado desse ponto de vista. Né? Vigora aí as bancadas de governadores, os deputados fisiológicos, setores das oligarquias regionais, etc. e tal, e o que é uma coisa difícil de colocar no eixo. Diante da situação, o que a gente viu após a votação dá a entender, primeiro, que todo um setor da burguesia se passou pela oposição ao governo. Né? A gente vê isso pelo placar da votação. A gente vê que setores do PSB, PDT e outros partidos estão todos contra o governo Temer, votaram a favor da sua liquidação, da investigação. Uma parte do PSDB também votou a favor,
PSDB se dividiu no meio, né? Isso tem a ver, aparentemente, mais com o impacto da falta de popularidade do governo do que com a questão da política em si do governo. Tanto que o setor dissidente declarou o seguinte, que para o PSDB apoiar as reformas, ele não precisa estar no governo. Quer dizer, vamos apoiar as reformas, mas não vamos nos comprometer com essa massa falida gigantesca que é o governo Temer, né? E nesse momento, pelas análises que são feitas, inclusive por aqueles que gostariam de ver o governo derrubado, a situação se coloca assim, é melhor fazer alguma coisa com esse governo do que não fazer nada. Né? Tudo daria a entender que a burguesia iria para fazer as reformas, principalmente a reforma da Previdência, e aí se colocaria novamente o problema do governo. Alguns setores da burguesia argumentam que você mudar de governo agora para depois fazer eleições diretas em 2018 e tal, tudo isso daí seria, na realidade, mais uma confusão e uma desestabilização do que uma política de colocar as coisas nos eixos. Logicamente que nós temos que ver o que vai acontecer. É difícil de saber o que a burguesia está pensando, até porque é evidente que as duas alas, nesse momento, estão fazendo cálculos aí diante da situação que se criou, né? Logo mais à frente, vai se definir o que exatamente a burguesia, as duas grandes alas da burguesia querem diante do problema do governo, né? Mas tudo daria a entender que agora a burguesia vai se unificar em torno da questão da realização de alguma reforma da Previdência, alguma reforma fiscal e alguma coisa que permita controlar a situação até o próximo período. E depois é que se vai colocar o problema da saída ou não do Temer do governo. É como se... A impressão que se tem, né, é que, como foi dada essa cartada, que foi uma cartada importante, que apresentou uma votação bastante dividida, agora é preciso fazer uma outra coisa relativa às reformas, até que o panorama se realinhe para colocar novamente o problema da saída do governo.